Vibra os elétrons, tudo positron? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre equilíbrio iônico da água, mas olhando para pH e pOH, que são dois coeficientes extremamente importantes quando a gente trabalha com água, com soluções. Então esses valores eles norteiam diversas aplicações que a gente já viu lá atrás. Vamos lá? Bom, quando a gente trabalha com concentrações, normalmente a gente está trabalhando com valores muito pequenos, na ordem de 10 a menos 7, que é aquele valor lá das concentrações de H+ e OH- na água. Então, quando a gente fala da água, por exemplo, quando eu falo da água, a gente está falando o quê? Daquele kW, e o kW, que é a constante da água, ele a uma certa temperatura, por exemplo, pode valer 10 a menos 14, que é um valor muito pequeno. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com a concentração de íons de hidrogênio e hidrônio, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, 10 a menos 7, então valores são muito pequenininhos. E esses valores são complexos de você trabalhar do jeito que estão. Então, é difícil de você trabalhar com potências. Então, o que a gente faz? A gente utiliza uma ferramenta matemática chamada logaritmo. Então, o logaritmo ele facilita a nossa vida. Por quê? Porque ele vai transformar essas potências em um número inteiro. Então, a gente vai trabalhar a partir de agora com a ideia de logaritmo. Bom, para falar de logaritmo, a gente tem que lembrar daquela matemática. Então, pessoal, se não lembrar, dá uma pausa aqui e dá uma olhadinha no livro para a gente poder seguir, beleza? Então, já que vocês não têm dúvida, vamos seguir com pH. Então é o seguinte, olha só. Quando a gente fala de pH, eu estou falando de um potencial hidrogênio-iônico. Ou seja, a gente está falando de uma função matemática em cima da concentração de hidrogênio. Esse valor, esse potencial, ele foi introduzido em 1909 pelo bioquímico Søren Sørensen. E serviu para quê? Para facilitar o seu trabalho no controle da qualidade de cervejas. Então você pode ver que o pH ele foi inserido para resolver um problema que existia na engenharia. E como é que você utiliza o pH? Olha só, o pH ele vai ser dado pelo quê? pH é igual a menos log da concentração de H+. Essa função menos log a gente chama de colog. Colog ou cologaritmo, tá? Logaritmo. Então, colog ou cologaritmo é uma função matemática que é o inverso do logaritmo. E o que ela vai fazer? Ela vai transformar as potências da concentração em números inteiros. Então, pessoal, aqui a gente sempre vai utilizar esse pH, que é uma ferramenta fundamental quando a gente trabalha na química, porque diversas aplicações são utilizadas em função do pH. Então aqui, vamos fazer um exemplo. Olha, qual o pH de uma solução que tem concentração de H+ de 10 a menos 6 mols por litro? É bem simples. Aqui, eu sei o quê? Que pH é menos log da concentração de H+. Qual é a concentração de H+ dele? 10 a menos 6. Então fica o quê? pH igual a menos log de 10 a menos 6. Agora, pessoal, vou usar uma propriedade de logaritmo, que é uma propriedade de potência. Quando eu tenho uma potência dentro de log, o que a gente faz? Aqui, a gente vai pegar a potência e vai jogar para frente, tá? Então, como fica isso aqui? Menos, qual é a potência? Menos 6. Vezes log de 10. O que quer dizer log de 10? Log, quando não tem nada embaixo, aqui, ó, quando não tem nada aqui embaixo, vale
10. Então, o que isso quer dizer? Qual número que eu elevo a 10 para dar 10? E, Eric, não entendi. Olha aqui. Quando eu tenho isso aqui, olha, log, beleza? De C na base A igual a B. Quando eu tenho esse cara, olha, qual é o log de C na base A? É igual a B. Então, isso aqui pode ser reescrito como? Olha, A elevado a B igual a C. Ou seja, o log é simplesmente uma pergunta. Que pergunta é essa? Que número que eu elevo a A para dar C? É isso que a gente olha aqui embaixo, olha. Que número que eu elevo a 10 para dar 10? Que número que eu elevo 10 para dar 10? Aqui, que número eu elevo 10 para dar 10? Ou seja, isso aqui só pode ser 1. Então, esse valor de log vale quanto? 1. Então, quanto é que fica o pH? pH vai ser igual a quanto? Menos 6 mais 6 vezes 1, que dá quanto? pH igual a 6. Bem tranquilo, né, pessoal? A gente só precisa lembrar das propriedades de logaritmo. E essa é a mais importante, a propriedade da potência. Que você faz o quê? Pega a potência e joga para frente. Pega o expoente e joga para frente. Beleza? pOH. A gente viu uma função matemática em relação a hidrogênio. Só que se eu quiser olhar para a hidroxila, que também faz parte da ionização da água, ao invés de pH, agora a gente vai falar de pOH. Esse P, pessoal, o P quer dizer o quê? O menos log, tá? O P é o cologaritmo, é o colog, que é a mesma coisa que o menos log. Então, quando eu falo de pOH, eu estou falando de potencial hidroxiônico. Ele tem uma ideia semelhante ao pH, só que agora a gente vai olhar para quem? Agora a gente vai olhar para a hidroxila. E como é que eu calculo? pOH igual a menos log de OH menos. Beleza? Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Qual o pOH de uma solução que tem concentração de hidroxila igual a 10 a menos 6? Igualzinho o outro, olha. pOH vai ser quanto? Menos log da concentração de OH-. Então, pOH vai ser igual a quanto? Menos log de 10 a menos 6. Beleza, olha. A potência aqui, ó, o meu expoente vai para frente. Então, quanto é que fica? pOH igual a menos 6 vezes log de 10. Pessoal, qual o log de 10? A gente sempre vai usar essa função, então eu gostaria que vocês decorassem, ou se não entender, decora. O que significa? Qual o número que eu elevo 10 para dar 10? 1. Ou seja, isso aqui é igual a 1. Então, pOH é igual menos com menos, mais, vezes 1. Ou seja, pOH igual a 6. Bem simples. Tranquilo? E existe uma relação entre pH e pOH? Bom, se por acaso eu pegar essa ideia de pH e pOH e utilizar na equação do KW, que é equilíbrio da água, a gente pode ter o quê? O pKW. Se eu usar a função log dos dois lados, eu vou ter isso aqui, ó, P disso e P disso aqui. Só que, quando eu faço o logaritmo de uma multiplicação, é uma outra propriedade de log, pessoal. A gente tem que lembrar, ó, o logaritmo de uma multiplicação é igual à soma dos logs, tá? Outra propriedade importante para a gente. Então, se eu estou multiplicando ali e aplicar
um log, o que a gente faz? A gente separa os logs, a gente soma esses logs. Então ficou o quê? pKw igual a pH mais POH. Se por acaso eu pegar uma solução neutra, ou seja, se eu pegar uma solução a 25 graus Celsius, a gente vai ter que uma solução neutra eu tenho o quê? Concentração de hidrogênio igual a concentração de OH-, tá? E o que ocorre? Se por acaso eu tenho uma solução neutra, as concentrações serão iguais. Se as concentrações serão iguais, qual é a concentração? 10 a menos 7. Os logaritmos também serão iguais. Logo, pH vai ser igual a POH, que vai ser igual a quanto? 7. Ou seja, por uma solução neutra, eu vou ter o quê? pH igual a POH, e os dois iguais a 7. Como o pKw é a soma dos dois, eu tenho que, a 25 graus Celsius, o meu pKw é igual a 14. Então, pessoal, a gente chega numa formulazinha super importante para a gente também, que é o quê? pH mais POH igual a 14. Essa relação é super importante para resolver diversos exercícios. Tranquilo? Então aqui, pessoal, se eu olhar para o pH numa escala numérica, quando o pH ele for 7, eu vou ter o quê? Um pH neutro. Toda vez que eu tenho um pH menor que 7, ou seja, para a esquerda, eu tenho um pH ácido. Toda vez que eu tenho um pH maior que 7, a gente tem um pH básico. Então, pH 7 neutro, menor que 7 ácido, maior que 7 básico. Se a gente olha para o POH, é justamente o contrário, tá? Então, se a gente olha para o POH, é justamente o contrário. Quando eu tenho um POH maior que 7, olha, maior que 7, eu tenho um meio ácido. Quando eu tenho um POH menor que 7, eu tenho um meio básico. E quando eu tenho um pH 7, eu tenho um POH neutro, eu tenho um meio neutro. Então, POH maior que 7, ácido, menor que 7, básico, 7 neutro. Ele é justamente o contrário do pH. Eu aconselho vocês a decorarem o pH, porque se você souber o pH, é só você inverter para o POH, tá? E qual é a aplicação disso na nossa vida? Onde é que eu consigo achar esses valores de pHs diferentes? Bom, a gente tá acostumado com diversos valores de pH no nosso cotidiano. Por exemplo, o café com leite, ele tem um pH 6, ou seja, ele é levemente ácido. Já o café preto, ele é um pouco mais ácido. Se eu vou para um refrigerante, eu já tenho um pH 3, então ele já é bastante ácido. Quando eu olho, por exemplo, para a escala de POH, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aquela relaçãozinha, olha. pH mais POH igual a 14. Se eu tenho um e quero o outro, é só subtrair. Ou seja, o POH vai ser o quê? 14 menos pH. Então, se eu tenho, por exemplo, café com leite com pH 6 e quero saber o POH, é só fazer 14 menos 6, 8. Se eu tenho café preto com pH 5 e eu quero POH, 14 menos 5, 9. Beleza? Eric, mas como é que eu sei quanto está o pH de um meio? Para saber o pH de um meio, a gente utiliza uma coisa chamada indicador de pH. Os indicadores de pH são dispositivos ou objetos que mostram ou indicam o valor de um pH em um determinado meio. Então você tem um objeto que vai te falar qual o pH daquele meio. E ele pode ser, por exemplo, natural.
Então as hortênsias são flores que são indicadores de pH. A hortênsia, quando está azul, quer dizer que o solo tem um pH mais ácido. E quando ela está rosa, tem um pH mais básico. O repolho roxo, dependendo do meio que você o coloque, você tem cores diferentes. Então, se você bater a folha do repolho roxo e colocar em soluções diferentes, você vai ter o quê? Cores diferentes. Então, por exemplo, se você coloca em ácido muriático, você vai ter o quê? Uma cor rosa. Se você bota em soda cáustica, que é uma base, você vai ter o quê? Você vai ter uma cor amarelada. Então, esse é o indicador natural. Mas em laboratórios, a gente não utiliza esses indicadores naturais porque eles não são precisos. A gente não tem valores exatos para eles. Então, o que a gente faz? A gente utiliza indicadores artificiais que a gente projeta. Então, a gente pode usar, por exemplo, o papel de tornassol, que ele mostra a diferença de pH pela cor. Então, o papel de tornassol, quando você coloca em meio ácido, ele fica alaranjado, vermelhado, e quando você coloca em meio básico, ele fica azul. Mas o mais utilizado de todos é o indicador universal, que ele coloca todos os valores de pH. Então, ele tem uma faixa muito grande, indo de 1 até 14, ou de 0 a 14. Então, com isso, aquele indicador universal, que é uma fitinha, quando você mergulhar no seu meio, você vai comparar com um padrão e ele vai te dar uma sequência de cores. E dependendo dessa sequência de cores, você tem um valor de pH. É o mais utilizado tanto em laboratório quanto em indústria. Existem equipamentos que medem, que são chamados de pHmetros, mas eles são extremamente caros. E então, muitas vezes, se utiliza esses indicadores universais. Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente falou sobre pH e pOH. Vimos que são duas ferramentas matemáticas que ajudam muito a gente na hora de resolver problemas. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!